Oi, pessoal, teve aí algum problema no Instagram? Vamos voltar essa transmissão. Infelizmente, às vezes dá uns probleminhas na parte de conexão, né? Vamos lá, chamando os seguidores, voltando. E... Oi, Valéria, tudo bom? É legal ter vocês aqui. Vamos esperar o pessoal voltar, a gente poder conversar um pouco. São 19h10, falar um pouco sobre esses documentos médicos. E era não, direito médico Apucarana. Infelizmente teve um problema aí, teve uma queda no Insta, esperando o Felipe voltar e a gente tratar um pouco dessa documentação, tá? Tem muita coisa legal que a gente vai tratar, parte prática, né? Chamando o Felipe já novamente aqui. Então, vamos entrar agora no assunto. O Felipe se apresentou, né? Oi, Denise, Rafael entrou de novo, minha aluna lá de Palmas também. Amigo, Voltei. o Instagram deu um cut-off na gente. Faz parte, a gente demais falando das 7 horas, eu acho que ele pega e dá umas É, cortadas, às esse vezes, horário, esse na horário é turma. um horário ultra concorrido, né, cara? Vamos, vamos Mas lá tentar tá falar ótimo. aqui. Beleza, amigo. Só lembrando o pessoal, você é professor, né? Já tem uma experiência prática boa na área de docência, também coordena pós, tem uns livros que são interessantes aí, congrega um monte de gente muito boa do direito da saúde do Brasil inteiro. Esse ano você está com, de novo, o projeto aí junto com o professor Eduardo Dantas, né? Nosso estava falando nele agora, meu amigo aqui de Recife, um cara que a gente já estudou bastante pelos livros, teve aula, o cara tem um conhecimento, uma bagagem teórica enorme. E teve live aí dele, da Giovana e até uma aula da OAB da ESA na segunda-feira e da Camila, né? E Vasconcelos também, que ela é da Bahia, outra monstra do direito médico e da bioética. E aí vamos tentar trazer uma parte prática, né, para o pessoal que está acostumado muito com a teoria, mas a gente tentar usar um lado prático dessa parte de documentação. A gente conversou um pouco hoje, né? Bateu uma conversa antes para ver os temas, o que, é que a gente ia tratar. Basicamente, eu acredito que, como outros colegas, a gente encontra um pensamento bem uníssono, né? Quem advoga há um tempo na área de direito da saúde e defesa médica, a gente encontra posicionamentos, apesar de ser no Brasil inteiro, bem semelhantes. E uma coisa que a gente estava falando, primeiro, o contextualizar esses documentos. Então, eu levantei aquela questão da gente ter protocolos, né? Seria um planejamento estruturado para você fazer com que essa relação, que hoje é chamada paciente-médico, nem é mais médico-paciente, que a gente faça essa relação paciente-médico, ela seja uma relação estável, apesar de precisar ser dinâmica, mas que ela tenha segurança jurídica e que traga informação e segurança para as duas partes, nesse momento aí de bilateralidade, de reciprocidade. Então, amigo, o que é que você pode trazer para a gente? Hoje eu disse a você que eu queria perguntar mais do que falar, posso fazer algumas inserções. O que é que você tem visto na prática, tanto aí quanto em Curitiba, que você também advoga, da parte de documentação médica? O que é que você acha relevante? Quais os documentos que a gente precisa trabalhar e que o médico e a instituição de saúde precisa ter como base sólida de uma relação, seja uma relação jurídica bilateral, com informação e com segurança jurídica para as duas partes. Bom, meu amigo Tess, vamos lá. Essa questão da documentação, em alguns momentos eu acho até que ela fica muito mistificada, né? Nossa, vai ter um contrato, daqui a pouco a gente vai falar disso, né? O documento é a medicina defensiva, tal. De verdade, eu não enxergo dessa forma. Eu penso que a palavra-chave aí, para começar a conversa, é o que você falou há pouco. A gente está falando de protocolo, a gente está falando de organização, a gente está falando de segurança, né? Ah, então tá, Felipe, você está falando de segurança do médico porque você advoga para o médico. Claro que não, estou falando de segurança antes de qualquer coisa do paciente, porque aquilo ali vai ser o histórico dele, a documentação médica dele é o histórico dele, tem todas as informações necessárias, fundamentais da vida dele, médica, né, da saúde dele. Ah, e a gente esquece em alguns momentos, né? Poxa, o prontuário tem que ser caprichado, por quê? E se o médico depois não puder mais atender esse paciente? O médico mudou de cidade, vai deixar de atender esse paciente. Onde está o histórico de saúde dele? Como é que eu levo para outro profissional essas informações se eu não tenho uma documentação bem feita, né? Então eu parto dessa premissa de protocolo de segurança de ambos, do paciente e claro que também do médico, né? Para além disso, ainda
também tentando não ser muito teórico, mas não deixa de ser uma obrigação ética. A gente tem que passar por aí. O próprio Código de Ética Médica tem lá uma parte toda que vai falar de documentação e quais são as obrigações. Então existe essa obrigatoriedade do médico também de caprichar nessa documentação, porque senão pode virar, inclusive, um processo ético lá na frente, se ficar provado que você não tem essas anotações feitas de forma correta, de forma legível. Então, cuidado aí, né, doutores, quem ainda eventualmente anota a mão, cuidado, porque tem que anotar de forma caprichada. Hoje a gente sabe que muita coisa é feita já no computador, enfim, vamos até debater um pouquinho sobre isso depois. Então, é uma questão ética também. E, por fim, se em algum momento, e acho que hoje mais para o final a gente vai ter tempo de falar um pouquinho sobre isso, a doutora Natália entrou aí também, muito atuante na área do direito médico. A gente fica feliz, né, porque está vendo vários amigos entrando, a Rafaela está aí também, enfim, como eu te falei, é muito legal o direito médico por isso. E, enfim, eu acho que tem mais um ponto. Se em algum momento essa relação paciente-médico, como você bem destacou, por algum motivo causar aí algum atrito e a coisa começar a ficar um pouco complicada, eu acho que vão ser os documentos que vão falar e vão demonstrar que o médico teve todo o cuidado que ele deveria ter, que ele fez o que ele deveria, o paciente vai ter o direito de ter acesso a essa documentação e entender também o histórico ali do seu tratamento, da sua cirurgia e tudo mais. Então eu entendo particularmente a documentação dessa forma, com esse grau de importância e por esse motivo que eu acho que é um assunto tão interessante, tão instigante. Porque também não é fácil. Tem muita coisa que a gente tem que se atentar, né? Como a gente conversou hoje à tarde, vamos falar agora. Então, meu amigo, não sei, eu acho que de documentação assim principal, quando a gente fala em protocolos de segurança e para tratar aquilo que é possível em uma hora, eu acho que o primeiro que a gente podia destacar é o contrato de prestação de serviços. O que você acha da gente falar um pouquinho de contrato? Que é bem Pode controverso, falar. né? O médico torce o nariz pro contrato. Não gosta tanto, né? Aproveitar aí o pessoal que está entrando, agradecer. A gente teve uma queda aí no primeiro momento, infelizmente a transmissão encerrou, algumas pessoas que estavam não entraram. Aproveita a setinha que tem um aviãozinho, chama aí quem você acha que vai conseguir aproveitar um pouco, seja da área jurídica ou da área da saúde, que tem necessidade de entender um pouco melhor essa parte da documentação, de prevenção jurídica das clínicas médicas, tá? A gente faz esse convite, é uma live que a gente tem aí um assunto bem interessante. E aí, como é que a gente passa para essa parte de contrato? Os médicos têm aceito aí, em Palmas, em Curitiba e outras regiões do país? Será que é igual aqui na minha região, aqui no Nordeste? Primeira pergunta que eles fazem é, poxa, mas como assim contrato? Por que eu tenho que ter um contrato? Falo, calma, doutor, vamos conversar aqui. Na verdade, você já tem um contrato, mesmo que seja tácito, que você não formalize, né? No momento que você começa a atender um paciente, você está estabelecendo uma relação jurídica com ele. Então, sempre existe. Pessoal, assim, para quem está assistindo, a gente, né, enfim, não sei se são médicos, mas só para contextualizar, é evidente que a gente está excepcionando aqui nessa fala os atendimentos de urgência e de emergência, que aí a pessoa chega, a gente vai para o campo da bioética de fazer o melhor para o paciente naquele momento, não dá tempo de formalizar grandes documentos. Agora, pensando em todo o resto, em tudo aquilo que é eletivo, tudo aquilo que é feito, né, em consultório, o contrato é o documento, então, que vai formalizar ali quais são as obrigações, quais são os direitos, quais são os deveres de ambas as partes, né? Quando eu vou conversar com os médicos, Tessos, eu não sei se você faz o mesmo aí, eles falam, mas eu já tenho o termo de consentimento. Eu falo, calma, cada coisa é uma coisa, e vice-versa. Cada coisa não é a mesma coisa. Termo de O pessoal consentimento... confunde um pouco a informação com o próprio direito e obrigações, né, que a gente já predispõe num contrato de prestação de serviço. E aí, trazendo valores, parcelamento, inclusive para servir até de título executivo depois se um paciente chegar a não fazer o pagamento. Eles não entendem muito, o pessoal da área da medicina não se liga tanto nessa questão, né? Se o paciente não pagar, tudo bem que hoje a gente tem muita coisa vinculada a cartão de crédito, é um pagamento direto, mas existe ainda pagamento em prestações, com cheque, boletos bancários, então a gente tem até um título executivo aí para ser feito. Você sabe que essa é a minha carta na manga. Se o médico realmente não está querendo usar de jeito nenhum o contrato, eu falo disso no final. Mas veja, você vai poder cobrar os seus honorários se não receber. O que você acha, doutor? Dele, então tá bom. Então acho que agora eu vi uma vantagem, né? Brincadeira, mas é porque a gente mostra que até isso a gente pode... É para isso que o contrato serve, né? Então o que eu costumo dizer para eles é, termo de consentimento é informação. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, é a autodeterminação do paciente, é ele saber os riscos e tudo aquilo que envolve o tratamento dele. Informação. Do lado de cá, a gente está falando de contrato, nós estamos falando de regra do jogo. O que eu vou te oferecer como serviço,
O que você tem de obrigação como paciente, porque não se enganem, paciente também tem obrigação, tá? Não é só chegar lá, não fazer nada, não seguir orientação, deixar de voltar no setor, dizer que está tudo bem, não é assim que funciona. Todo mundo tem obrigação, né? Resultado, aliás, de muitos procedimentos e muitas cirurgias, como ensina a nossa queridíssima professora Hildegard, lá de Curitiba, né? Ela diz que qualquer tratamento, e principalmente aqueles cirúrgicos, eles têm dois atores principais, e o paciente é um deles, o médico não faz nada sozinho, então a gente depende dessas duas pessoas, né, do médico e do paciente. Então é no contrato que a gente vai colocar isso. O que é que eu vou fazer? Quais são as minhas obrigações enquanto médico? Quais são as suas obrigações enquanto paciente? Quanto vai custar? Qual é o valor desse atendimento? Enfim, quais são os meus honorários? E é isso. Eu penso que um contrato bem estruturado é isso. É para deixar as partes cientes das obrigações que estão assumindo, tanto o médico Não quanto o precisa, paciente. não precisa ser grande, né? Precisa ser resolutivo e eficaz. Concorda? Claro, preciso, exatamente. Eu acho nunca, assim, eu sei que é clichê falar isso, todo mundo está falando, mas de verdade eu acredito que menos é mais, em todos esses sentidos de documentação. Não é que é para fazer pouco, é para fazer no capricho, é para fazer de forma clara, é para a gente Nosso escapar do desafio, juridiquês. Né? nosso desafio diário é sair do juridiquês, entrar numa linguagem que seja acessível, mas ao mesmo tempo não seja prolixa e que dê a informação ampla, né, do Código de Defesa do Consumidor. Até porque, se você faz um contrato muito rebuscado e muito difícil, aí até falando para os colegas advogados, às vezes o médico não entende o que você colocou. Lá no começo, quando eu comecei, a gente às vezes tem, né, aquela vontade de mostrar serviço e tal, fazia uns contratos tão complicados que o médico circulava algumas coisas e me devolvia. Falava, Felipe, eu não entendi aqui o que eu estou assumindo de responsabilidade. Putz, desculpa, doutor, realmente eu peguei pesado aqui, então vamos simplificar. Mas enfim, então, voltando a isso que o Tércio falou, eu acredito que é um documento simples, claro, efetivo, né? Acho que a doutora Camila falou aí pra gente agora há pouco, acho que foi ela que comentou, efetivo, acho que essa é a palavra, né? E que tem então essas, eu vejo dessa forma, as regras do jogo ali, o que eu vou fazer, o que eu estou me dispondo a fazer, o que você como paciente tem que se dispor a fazer também, que repito, você tem obrigações, e qual é o valor envolvido nesse tratamento, ou nisso que eu vou fazer para você. Eu acho que isso é o básico. Claro, Se Felipe, eu puder, tenho... Desculpa, falei, amigo. não, tranquilo, se eu puder dar um adendo, só que eu tenho tratado aqui, é que eu bato muito na tecla, escrevi artigos, já falei sobre isso, já dei entrevista, que as pessoas falam muito na obrigação do médico e do profissional de saúde em informar, e esquecem o outro lado da moeda, que é o dever do paciente de informar plenamente todos os sintomas que ele tem, os históricos familiares, se ele tem doença congênita, se ele tem doença autoimune, se ele é fumante. Depois eu posso até trazer, aí tem casos de pacientes usuários de drogas ilícitas, fumantes, que não avisam para o médico e que isso dá uma repercussão negativa na cicatrização e depois querem imputar ao profissional da saúde um suposto defeito na prestação do serviço. A gente pode trazer aí como a gente se propôs na prática depois, né? No uso dessa documentação, como se proteger. Acho que já dando esse corte aí para a gente lembrar de falar depois. E acho que o próprio nome deixa bem claro, né, cara? É uma relação de confiança que se estabelece. Acho que essa é a palavra-chave aí, confiança que vai se estabelecer entre o paciente e aquela pessoa que vai tratar da saúde dele. Então, se essa relação ela não for muito franca, muito honesta, muito aberta e não tiver essa reciprocidade, que eu acho que é o que você está dizendo, as pessoas elas têm deveres e obrigações similares, claro, cada um fazendo aquilo que deve fazer, mas eu acho que sem essa reciprocidade a gente vai ter um problema intransponível nessa relação médico-paciente. Relação sem confiança não é boa. Na relação médico-paciente, então, pior ainda, né? Assim, talvez um último comentário em relação ao contrato, não sei se consegui deixar claro o que eu acho que é importante aqui, o pessoal pode ficar à vontade para perguntar, ou comentar, ou Claro, fazer adendos. perfeito. É claro que vai depender muito do tipo também de procedimento ou do que você vai fazer. O que eu quero dizer? Um contrato, na minha opinião, que a gente faz para uma clínica de dermatologia, por exemplo, que você vai aplicar um botox, alguma coisa assim, eventualmente ele vai ser um pouco mais simples do que um contrato de uma clínica de reprodução humana, entende? Porque, como qualquer situação na nossa vida, existem contratos mais simples e contratos um pouco mais complexos. Mas volto ao que o Tércio falou há pouco. Nenhum deles precisa ser rebuscado e não significa que você precisa fazer preâmbulo e mil. Não é isso. O ponto é, tem que constar tudo aquilo que é importante para a gente não deixar a ponta solta, senão também o contrato aí perde o objetivo.
nem nas petições mais, assim, eu tenho falado, até Lucas está aí, que é da minha equipe, que a gente trabalha em conjunto, as petições eu tenho tentado cada vez simplificar, não usar palavras tão rebuscadas, nem latim, ser o mais objetivo possível para que a gente leve uma informação simples e acessível para quem vai julgar. Então, assim, esse mesmo raciocínio ele pode ser também aplicado ao contrato, né? E aí, chegando naquele momento, por que usar o contrato? E a gente falou hoje, eu falo sempre isso para todo mundo, ninguém sai lá do escritório sem assinar um contrato comigo. Por quê? Porque vai garantir que eu expliquei, vai garantir que a pessoa que está assinando o contrato ela está entendendo o que ela está assinando, e inclusive, como não é um contrato de adesão, é um contrato de direito civil, as partes podem, né, inclusive, fazer questionamentos e tentar ajustar esse contrato e essas cláusulas, caso a gente não tenha um entendimento pleno naquele momento, e fazer com que esse contrato ele seja o mais claro possível. Tudo na vida, como na relação humana, nas relações comerciais, quanto mais claro, mais difícil de a gente ter um problema no futuro. Então, o contrato ele serve exatamente para estipular obrigações, ônus e bônus. Quem tem que dar, quem tem que receber alguma coisa e como isso vai ser feito. Perfeito? Concorda? 100%. E assim, eu estava até pensando enquanto você falava, ano passado, depois eu vou contar alguns outros exemplos, que foi um ano bem movimentado, assim, em relação a tudo, da parte de documentação, mas em relação aos contratos, um, dois, três, eu lembro de 4 ocasiões neste momento de pacientes que questionaram, e não no mau sentido, questionaram, não entendi essa cláusula, eu gostaria de incluir tal coisa, se o tratamento não for assim, e a gente alterou o contrato, como jurídico, claro, do médico, da clínica, eles me ligaram, até falei com o paciente, de uma boa, sem problema nenhum, me ligou e falou, doutor, eu não entendi. Pois não, vem aqui, a gente adequou o contrato, a relação foi tranquilíssima, excelente, maravilhosa, e vi que o paciente ficou realmente muito satisfeito com essa troca, como você disse, realmente com essa construção conjunta do contrato. Então, assim, eu sempre digo, não é um documento para prejudicar ninguém, muito menos para prejudicar o paciente, porque não seria o objetivo de nenhum médico fazer um contrato, e não vejo nenhum advogado que trabalha na área querendo fazer um contrato que seja prejudicial. Até porque é uma besteira, depois isso vai ser derrubado certamente por uma cláusula completamente abusiva, né? É besteira, a gente não faz mais isso. Tribunal, perfeito. Não faz sentido, eu lembro né? muito, quando você está falando nisso, né, a gente vai bater naquela tecla de entregar qualidade e uma assistência de qualidade para o paciente. Aí a gente entra muito aí com o pessoal que trabalha com inovação, tecnologia, criatividade. Eles buscam sempre, aí a galera falando do que eu falei hoje com você, do Léo, né, a Guiar, que é lá da Ladu, que é de Blumenau, o Fernando Carbonieri, que é da Academia Médica. Assisti uma palestra deles que foi muito massa para o pessoal lá ele é de Curitiba também, né? E eles fizeram uma palestra para o Sebrae de lá, falando exatamente dessa entrega de qualidade de serviço. E muito médico aí ficou parado na pandemia, sem fazer nada, e aí eles disseram, o que é que você poderia entregar? O que é que você pode dar de qualidade para o seu cliente, para o seu paciente? Então não ficar parado, você buscar dar esse atendimento de qualidade, né? Tem mais gente entrando aí, pessoal, aproveita para chamar quem você achar que vai estar interessado, manda setinha, convida o pessoal para participar da live. E aí, Felipe, desses documentos todos, depois do contrato, o que é que a gente vai achar? E a gente conversou hoje, basicamente a gente trabalha com as mesmas coisas, vamos ter a parte toda de prontuário, que é toda a documentação referente ao paciente, né, dentro de uma instituição hospitalar, de uma clínica, e esse prontuário, ele é do paciente, chama prontuário do paciente, o prontuário médico seria até um nome que hoje é usado de forma indevida, né? A gente tem um prontuário do paciente, cuja guarda ela é de responsabilidade ou do profissional da saúde ou de uma instituição. E aí dentro desse prontuário a gente tem anamnese, ficha clínica, boletins de sala de cirurgia, os próprios termos de consentimento, documentos, imagens. O que é que você gostaria de abordar nessa parte aí de prontuário médico? Bom, tem uma grande amiga que entrou aí, a doutora Thalia, né, médica lá de São Paulo, né, uma baita profissional, está aí conosco, então se ela lembrar de alguma coisa, ela manda aqui para mim, dá um puxão de orelha, Thalia, se eu esquecer alguma coisa, né? São os amigos médicos, advogados que vão entrando, é bom que eles vão puxando nossa orelha se a gente vai esquecendo.
Bom, vamos falar então de documentos que são agora, porque o contrato, é claro que ele pode e deve existir em qualquer relação que vai haver uma prestação de serviço. A gente só quis deixar claro que nessa relação paciente-médico não há nenhum motivo para não ter o contrato. É isso que a gente falou há pouco, né? Não é que ele é exclusivo dessa relação, pelo contrário. Todo mundo que presta serviço devia usar. Mas, então falando um pouquinho da documentação. De forma simples, né? O prontuário ele vai ser todo aquele acervo documental padronizado, organizado, né, conciso. Isso inclusive aprendi desde sempre, né, com o professor Genival Veloso de França. Quando você começa a estudar, você pega e fala, pô, quero ver como é que ele conceitua prontuário. Mas é isso, acho que é um conceito muito simples. Meu vizinho, né, aqui é uma pessoa super simples, bem carinhosa e muito doada aos alunos, né, da Paraíba aqui, é um cara que também começou aí o direito médico naquela época com a Ildegard, com Miguel, são esses precursores do direito médico, pessoas extremamente simples e com muita disposição em compartilhar conhecimento. Então, assim, é o que a gente falou, né? No direito médico o pessoal é assim e é muito bacana porque a gente vai se conhecendo. Dá para conhecer um professor que começou com essa história de um dos precursores do direito médico e dá para ter esse tipo de contato, né? Então, enfim, vai ser esse acervo documental, vai ser todo esse conteúdo, desse histórico do paciente, vai estar dentro deste prontuário, né? É curioso que ainda hoje, apesar dessa importância de tudo isso que a gente falou, dele conter todas essas informações, e como você falou, eu acho que é dentro do prontuário, então, que nós vamos ter esses demais documentos, né? Ah, mas um médico salva aqui, um médico salva lá, mas enfim, me parece que esse contexto documental, todo esse conjunto documental é que vai formar, então, o prontuário do paciente. E ainda hoje, em alguns casos, eu chego a algumas clínicas, eu vou conversar com alguns médicos e posso dar uma olhadinha no prontuário e tal. Tem prontuário que tem muito pouca coisa, né? A gente fica um pouco assustado porque algumas evoluções ali quase não tem nada, né? Bom estado geral. Pô, o cara veio aqui 10 vezes, tá tudo bom estado geral, ele nunca tinha nada diferente, será que não dá para colocar uma coisinha diferente aqui? Só um bag o tempo todo no prontuário não é legal, né? Cara, né, era tipo o direito do trabalho, que tinha o cartão britânico, lembra? Que o cara entra às 8, sai meio-dia todo dia, assim. Eu Ah, já vi uma tem decisão um, assim, que o juiz falou, olha, ou o cara era um reloginho, ou ele estava bem todas as vezes que ele foi ao médico, porque estava tem um sempre igual. caso, tem um caso aqui que eu estou me lembrando de bag de um DVA, que tinha um paciente que tinha tido problema da neuro, e ele estava lá com um DVE, com um dispositivo, né, para alívio de pressão intracraniana, e aí todo mundo passando, e bag, e de hora para outra esse dispositivo saiu, ninguém notou, e esse paciente afundou rapidamente numa sepse e faleceu. E aí, na hora de se defender, no prontuário, lá ir para o hospital público é a visita diária de um médico diferente, e aí a defesa ela foi bem complicada. Foi um processo extremamente complexo de defender, inclusive porque o prontuário ele estava mal preenchido e essas passagens, colocando aqui bom estado geral o tempo todo, e o paciente afunda e vai numa sepse de 2 dias para o outro, bem complicado, né? Bom, entrou o doutor Oneide, grande amigo de Curitiba, e a doutora Camila acabou de falar, o pediatra que não coloca nem o nome completo da criança, tampouco dos pais, ela dizendo que vivenciou isso semana passada. Verdade, doutora, acontece. E esse é o ponto, né? Então, assim, o que é? A gente já falou, prontuário. Vai ter então, toda essa documentação, vai ter essa padronização, essa organização de informações. Agora, vamos pensar um pouco, como a gente falou, no aspecto prático e tecnicamente, para que serve? É para ser chato, né? Vocês são chatos, vocês querem que a gente preencha tudo isso porque vocês são chatos e são advogados. Não, não é isso. É porque, primeiro, voltando para o começo da conversa, isso é protocolo de segurança e um direito do paciente. Aquilo ali é a história clínica dele. Se ele precisar depois, por qualquer razão que seja, tá tudo anotadinho, tem todo esse histórico ali, tem toda a documentação médica ali. Inclusive na hipótese de uma mudança, por exemplo, eu não quero mais que X seja meu médico e eu preciso mudar de médico, e aí é dever pelo SEM, pelo Código de Ética Médica, que eu, que era o médico anterior, faça um relatório circunstanciado com a entrega da documentação. Então, o médico precisa se resguardar disso para que ele possa, inclusive, passar esse atendimento e todo o histórico médico desse paciente para o novo profissional que vai atendê-lo.
Karina fez uma pergunta ali que daqui a pouco a gente vai responder. Quer dizer, não sei se dá para responder, que é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Mas foi boa a pergunta dela. Como é que a gente conscientiza os médicos sobre a importância? Vamos lá. Talvez Tá? fazendo esse bate-papo que a gente está fazendo hoje aqui, porque quando eu chego para analisar a primeira, né, o primeiro bate-papo é nesse sentido. Deixa eu ver o que você tem. Claro que eu também posso ver algumas coisas, que a partir dali eu tenho sigilo, eu também respeito o sigilo como advogado do médico. É evidente que a gente daí vai ter acesso a algumas informações, mas nenhuma informação que vai comprometer o paciente. E a gente pergunta, como é que você está fazendo, o que você está Vamos lá, fazendo. inclusive, batendo papo, inclusive nessa parte de contrato de prestação de serviço jurídico para profissionais de saúde, lembrar de colocar uma cláusula de sigilo, né, de que o advogado tem dever de sigilo de todas as informações e com multas, inclusive pecuniárias, de um valor substancial para que o médico e a instituição hospitalar tenham a segurança de que você está indo e agindo com os deveres contratuais de boa-fé objetiva antes, durante e após o contrato lá que meu querido professor, nosso Rosenvaldo, me ensinou há muito tempo. Nossa colega lá de Apucarana mandou uma aqui, ela está dizendo que se não vai no amor, vai na dor, né? Ela falou, mostra condenações pesadas, aí mostra a decisão judicial condenando o médico, né? Pode ser, é uma boa estratégia que funciona às vezes, ele é muito cabeçador e não quer te ouvir, mas no geral, assim, brincadeira à parte, eu entendo vocês, eu tenho percebido uma receptividade muito grande, até porque a gente não chega falando só de problemas, é o que a gente estava falando hoje, o Tércio estava falando. Acho que hoje o nosso papel como advogado é mostrar soluções, é mostrar alternativas, é mostrar que tem caminho para fazer a coisa da forma correta, né? E o meu argumento de convencimento é justamente esse, é o que a gente estava falando. Acho Vamos lá, que doutor. entregar mais valia, né, um serviço de maior qualidade. Quando eu dou aula, até na pós que você fez, eu sempre tento levar aquela ideia do conceito, que a gente saia, até estava escrevendo um texto, escrevi ontem, deve estar para publicação, a, a mudança daquela mentalidade da medicina estritamente defensiva, que causava um gasto aos cofres públicos e aos cofres das operadoras de saúde, aí às vezes de 15 bilhões anuais, por causa de exames que eram passados de forma não necessária. Então, a medicina defensiva ela é prejudicial para o sistema. E a gente precisa ter uma medicina bioética que ela vai perpassar por todos os conceitos de não maleficência, beneficência, equidade e justiça, né? Junto com a autonomia do médico e a autodeterminação do paciente. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade de que o médico bom é só o médico que passa todos os exames possíveis. Não, você tem que, dentro da sua limitação, dentro da sua autonomia de diagnóstico, determinar o que é necessário ou não e fazer até com que o paciente não sofra tanto. Não adianta colocar um paciente em uma jornada extenuante de 2 dias de laboratoriais se ele não tem necessidade disso. Você está apenas gastando dinheiro público ou dinheiro privado, que muitas vezes também vai ser depois recuperado por uma procuradoria, por exemplo, porque o paciente foi no hospital público, fez o exame e esse dinheiro vai ter que ser restituído de alguma forma. Concordo integralmente, e aí talvez puxando um pouco para o nosso lado, para a gente que atua com os médicos, é a pergunta da Camila, se eu não me engano, se eu não estou errando o nome, eu acho que isso é um argumento de venda que eu uso, de venda assim, no melhor sentido possível como advogado, né, de captar esse cliente médico, dele entender a importância de ter um jurídico. Não é uma questão de fazer só o preventivo, é claro que se a gente precisar defender o médico depois, a gente vai fazer, e por isso que a gente acha tão importante ter uma documentação. Mas é isso, é no sentido de que um jurídico hoje especializado, bem informado, a gente vem para somar, a gente vem para ajudar, para evitar problemas, para ajudar nessa negociação e essa mediação que pode existir junto ao paciente em muitos casos, como foi o exemplo que eu dei há pouco do contrato, que eu conversei direto com o paciente, a gente ajustou o contrato, ficou ótimo, todo mundo ficou feliz, a gente não teve um problema nessa relação a partir daí. Então eu acho que é isso, a gente soma, a gente vem para ajudar justamente o médico a trabalhar com tranquilidade. Eu acho que esse é o papel hoje primordial de um jurídico que trabalhe com o direito médico. Essa é a minha opinião. Eu trabalho com defesa médica. Se precisar, eu faço. Vamos lá para o processo, a gente sabe o que fazer. Agora, prefiro quando a gente trabalha nessa organização da clínica. Eu acho que essa organização jurídica é uma parte hoje fundamental para trabalhar com segurança, né? Infelizmente, o direito preventivo ele ainda não é tão bem quisto pelas empresas. Eu acho que o pessoal, como falou a Karina, ainda vai muito na dor, né? E assim, eu acho que quem trabalha com direito preventivo acaba tendo uma satisfação muito maior, que é aquilo de você entrar na empresa, analisar os gaps, entregar um relatório bem feito, ver quais são os procedimentos que devem ser realizados, os tipos de
de documentação que deve ser implementada, entregar um serviço de qualidade, melhorar o relacionamento cliente-paciente-médico, trazendo benefício para todas as partes e diminuindo a judicialização, né? Isso é um pouco idealista, mas eu acho que é um cenário que a gente precisa tentar transformar para esse momento, inclusive porque a judicialização, depois da pandemia, ela vai dar uma estourada muito maior. A gente teve aí no último relatório 2.200.000 processos no último ano em saúde. É muito grande, é muita coisa. O judiciário não vai aguentar. Uma hora o judiciário vai implodir, né? Concordo integralmente, acho que esse é o nosso papel. Eu lembrei aqui, a gente falou, né, o boletim de sala de cirurgia, muita gente não se liga tanto, e a gente conversou algumas situações. Por exemplo, eu tive 2 casos bem interessantes, trazendo para a parte prática, que o boletim não foi bem preenchido, e aí a gente tem uma falha, e que na hora que é judicializado, o juiz vai pegar o inventário do material que foi utilizado. Se aquele material não tiver constando no inventário do boletim de sala de cirurgia, a gente pode ter um problema sério na defesa. Um deles foi uma cirurgia cardíaca, em que o paciente ficou com uma compressa na cavidade da parte torácica, perto do coração, e esse material ficou encapsulado, não gerou nenhum tipo de dano, depois ele foi retirado, né, mas no inventário do boletim de sala de cirurgia não estava bem descrito. Então, assim, isso causa uma falha, causa uma lacuna na defesa, isso prejudica muito a defesa do profissional de saúde. Por isso que a gente insiste tanto que o médico, depois da cirurgia, ele tenha o extremo cuidado. Sei que não é fácil, que é cansativo, tem cirurgias que são extenuantes, mas que após a cirurgia ele consiga parar, conseguir fazer de forma, não precisa ser extensa, mas didática, concatenada, e escrevendo realmente o que houve, o que aconteceu naquele procedimento cirúrgico. Outro caso que eu peguei, que também foi muito interessante, foi um caso de um esquecimento. Na verdade, não se fala esquecimento, né? Se fala achado, porque nenhum médico vai esquecer propositadamente uma compressa ou nenhum tipo de equipe cirúrgico, nenhum paciente. Então, teve um achado de uma compressa em cavidade abdominal, depois de um procedimento de tocoginecologia. Essa paciente, assim, rapidamente, ela teve alguns retornos ao hospital, deiscência de ponto, um pouco de inflamação na área, até que alguém resolveu fazer uma laparotomia exploradora e acabou encontrando esse material. Era um hospital público, não tinha compressa radiopaca, mesmo que fizesse raio-x não ia achar essa compressa, o ultrassom também não acha compressa, não tinha tomógrafo. Então a gente entra numa situação extremamente delicada e que, infelizmente, a contagem de compressa nessa cirurgia bateu, a paciente foi fechado os planos dela depois, na hora que bate a compressa a gente conversou, nenhum médico vai estar explorando cavidade se a contagem é correta e bate a contagem de compressa, por exemplo, e a grande questão foi que no final a gente teve aí uma falha de contagem, ou até mesmo, por exemplo, um pacote com uma compressa a mais ou a menos. Isso não conseguiu ser provado processualmente e nenhum dos médicos foi condenado. Mas é uma dor de cabeça desnecessária, né? Às vezes um próprio médico entra, faz a lavagem, faz a parte da germação e usa a compressa e coloca no rampa errado. Isso aí, que é uma falha de protocolo, vai gerar depois uma dor de cabeça e um processo desnecessário. Às vezes até não para o médico, mas a falha de protocolo para o hospital vai ser um problemão, né? Porque você vai ter uma lide contra o hospital está frito, daí pela falha de procedimento. Quando o hospital perder, ele vai necessariamente fazer uma ação de regresso, porque é a obrigação das procuradorias dos hospitais públicos fazer isso, né? E nos privados acontece a mesma coisa. E, Felipe, a gente passando aí para um tema que é muito interessante e que as pessoas têm muita dúvida, que seria o termo de consentimento livre esclarecido, o consentimento e a revogação. Ixi, aí é legal, hein, meu amigo? Aí como é que tá nosso tempo? Temos 3 horas para falar ainda ou não? Falta um pouco menos. Não, a gente 3 horas. Foi 19h15 quando a gente voltou, ainda tem um tempo legal para falar. Tô brincando, vamos lá. Eu queria te falar uma coisa, só eu vou voltar um passo aqui para falar, assim, essa questão do prontuário, e prometo que eu vou ser rápido, tá, pessoal? Eu não vou ficar aqui, nós vamos para o termo de consentimento, mas o prontuário, também poderia contar aqui pelo menos uns 3 casos que eu lembro, que o prontuário foi fundamental
como matéria de defesa para a gente conseguir fazer uma boa defesa. Por exemplo, um caso de cirurgia plástica que houve uma reclamação posterior. Todos os retornos, ao invés de ser só ali uma evolução padronizada, tinha foto, e a gente vai falar disso daqui a pouco, tinha ali paciente satisfeita, paciente vem, relata que a cicatriz está ficando boa, enfim. O histórico médico daquela paciente que estava relatado no prontuário era muito favorável no sentido de uma boa evolução. E lá na frente, depois de muito tempo, e não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, ganhou muito peso, perdeu o resultado da cirurgia, e aí é óbvio, erro, fiquei, não gostei e tudo mais. Calma, vamos analisar aqui com calma para ver qual foi o teu histórico médico, o que aconteceu. É a sua história que está contada ali. E outra, muito provavelmente, aliás, não vou nem dizer muito provavelmente, vou dizer com certeza, que hoje é o entendimento do STJ pacificado, infelizmente, ou infelizmente para quem advoga para o paciente, vai se inverter o ônus da prova, na hora que a gente estiver falando de processo. Então, quem vai ter que provar que agiu bem é o médico necessariamente. Se você não tem nada anotado, se você não tem um bom prontuário, se você não tem foto, se você não tem uma boa anamnese, você não tem um bom histórico do paciente antes, né, até o momento que ele chega ali para ser tratado por você, se não tem nem o nome do paciente, como a nossa colega falou agora há pouco, aí, que não tem nem o nome anotado, pô, eu acho que a gente está frito, a gente está em péssimos lençóis, porque não tem da onde extrair elementos fáticos para fazer prova, a gente não consegue se desincumbir do ônus de prova. Então, como eu falei, a gente não pensa nisso num primeiro momento, é pela segurança global dessa relação paciente-médico, como o Tércio acabou de falar. Centro cirúrgico, que pode acontecer se a gente não seguir protocolos. Então é segurança, protocolo de segurança, legal. Agora, se tudo der errado e desaguar numa eventual judicialização no processo, aí a gente precisa dessa documentação mais do que nunca para poder fazer essa prova, né? Então é isso, acho que tem que caprichar muito no prontuário, tem que caprichar muito nessa evolução, tem que caprichar muito em tudo aquilo que se anota, não pode ficar com preguiça de anotar, tem que caprichar. De novo, sabemos da correria, sabemos que o médico hoje ele trabalha muito mais talvez do que há alguns anos, por N motivos que a gente pode discutir numa outra live, mas tem que caprichar e não pode assim, descuidar disso, né? Bom, termo de consentimento. Aí é legal, aí a gente tem assunto para conversar aqui por bastante tempo, né? Mas vamos partir da premissa que a gente falou lá no começo. Se o contrato é a regra do jogo, o termo de consentimento é onde então nós vamos cristalizar, onde nós vamos trazer de forma escrita, né, a documentação, desculpa, a documentação não, a informação que o médico passou para o paciente sobre o procedimento que ele vai se submeter, né? Felipe, então é legal, eu faço um documento bem grande, entrego para o paciente só para ele dar uma olhadinha, assinar e está tudo feito. Claro que não, até porque ele deve ser o reflexo daquilo que foi discutido, daquilo que foi verdadeiramente falado entre o médico e o paciente ao longo da consulta ou das consultas prévias ao procedimento que ele vai se submeter, né? Falei que eu vi que Felipe, você já está se mexendo aí, me fala. Você você quer fazer e aquele prazo que a gente tem aí de costume, o que é que a gente deve fazer de antecedência? Como é que a gente deve trabalhar com isso, amigo? Parece que pode dar no dia, né? A hora que a pessoa está anestesiada, que ela não lê muito e assina. É isso que pode fazer? Não, né? Vou aproveitar que ele já está na sala de anestesia aqui, que daí ele não vai prestar atenção. Claro que não. A gente tem que dar um tempo. Depois do propofol já dá para o cara assinar. Pega a mãozinha dele e pede para... Né, fica mais fácil. Claro que não. A gente precisa entregar essa documentação com uma antecedência. Assim, quanto mais tempo de antecedência a gente tiver, sempre melhor. Hoje até você me contou no nosso bate-papo da tarde, né? Eu vou contar pro pessoal que a gente fica fazendo o bate-papo da tarde para conversar à noite, e a gente conversa quase uma hora, do mesmo jeito da live. Assim, a gente fica batendo papo sobre casos e trocando ideia. Eu tenho um cuidado, a Camila está falando aí de 3 dias, né, um prazo talvez mínimo, o ideal é que o quanto antes você possa entregar melhor. Eu tenho uma experiência com o pessoal da obstetrícia e da tocoginecologia. Eu nunca tinha visto igual o teu. Não, eu não, conta você, mas é porque eu achei muito legal isso aí, o prazo que você entrega. Então, o que é que eu tenho feito com o pessoal da ginecologia e da obstetrícia, principalmente para quem é obstetra e vai acompanhar o paciente durante essa gravidez. Eu indico sempre que o termo de consentimento para o parto, para a disponibilidade obstétrica, que explique tudo, se vai ser parto natural, via vaginal, parto cesariano, se vai ter possibilidade de episiotomia, episiorrafia, se você vai ter possibilidade de ter laceração muscular, né, na área pélvica. Então, explique tudo isso, mas já entregue provavelmente desde o primeiro contato com a paciente, porque você vai dar aí 8 meses para que ela consiga tirar todas as dúvidas necessárias.
Então, assim, trabalho muito isso com o pessoal da obstetrícia e tem dado um resultado fantástico, porque você cria um vínculo muito maior entre o paciente, a paciente e o médico, da segurança e que aquele médico ele se importa com você e também que você pode a todo momento questionar algum tipo de procedimento que vai ser feito. Então, eu acho que essa fidúcia, essa confiança, ela deve ser retomada, e a gente tem vários amigos que falam na parte de slow medicine e trazendo, retomando a humanização desse atendimento, né? Quem que falou dos 3 dias foi a doutora Camila? Que comentou? Foi. Eu acho que esse é um mínimo razoável, né, que a gente vai respeitar sempre. E alguém aí comigo ainda ou não? Tem. Eu achei que a gente tinha caído. Não, o spam ligando, cara, infelizmente. Não, não, imagina, mas que me deu, eu falei, ixi, será que a gente caiu agora, assim, mas enfim. Então, assim, temos que respeitar esse prazo. Aí fica uma dica prática, né, assim, algo que eu faço como advogado, porque muitas vezes a gente tem o termo, eu já vou falar um pouco do termo um pouco mais genérico, mas não era isso que eu queria falar neste momento, que é em relação a esse prazo. Você conversou hoje, e muitos médicos às vezes deixam o campo ali da data em branco. E aí você entrega e não tem a data. Depois como é que você mostra que você de fato entregou na data que você está falando? Então sempre preencher com a data do dia que você fez a consulta, que você está entregando aquilo. Algumas clínicas a gente já criou até um protocolo de ter um termo de entrega do termo de consentimento, que é um documento adicional, que aí a pessoa assina só para dizer, recebido e anexado ao prontuário, perfeito, concordo recebi plenamente. contrato, recebi termo de consentimento nessa data para avaliar, fazer meus questionamentos, se tiver novas dúvidas, vou tirar nas próximas consultas ou na consulta pré, né, do pré-operatório, enfim. Então, esse ponto de padronização, de protocolo que a gente acaba chegando hoje por conta dessa necessidade de segurança. E aí também, tentando responder ao que as nossas colegas perguntaram mais cedo, eu acho que é aí que você tem um grande argumento de como ajudar o médico a profissionalizar, a prestar um serviço de excelência, porque, de fato, talvez ele não vá se preocupar com esse grau de detalhe, mas é a nossa obrigação fazê-lo. A gente é treinado para isso, a gente é advogado, então é isso que a gente faz. O Ivan está falando aí em cirurgia de apendicite, emergência e urgência. Como o Felipe tinha falado, na eletiva a gente tem como fazer isso de uma forma prévia, com explicação, com cuidado. Na urgência e emergência, o médico ele é obrigado a atender e muitas vezes, se quer dar tempo de fazer termo de consentimento, vai ser uma tomada de consentimento oral e às vezes até com o próprio responsável legal, porque a pessoa não está em condições, que a gente deve tratar um pouquinho mais na frente, de competência, que não é capacidade civil, de competência para entender o que vai acontecer com ela, porque ela está nervosa, porque ela está no meio de um sofrimento agudo, de uma dor aguda. Então, realmente, nesse caso de urgência e emergência, é muito difícil a gente ter termo de consentimento. Tá? Amigo, Segundo ponto que eu queria... o TCLE a gente vai abrir depois, eu até falei com você para a gente abrir uma aula pelo Zoom, que seria uma aula sobre consentimento e termo de consentimento, porque é um assunto muito extenso, não dá para a gente tratar isso aqui hoje, tentar fazer aí no momento oportuno, uma aula no Zoom para a gente ver todo mundo, né, ver os rostos, o pessoal poder participar, tirar dúvida, já vão ficar convidados de antemão, a gente vai lançar essa aula num período bem curto, tá? Aí coisa de 1 ou 2 semanas a gente deve ter uma aula bem interessante, tem um material muito bom sobre isso, e aí talvez seja eu, meu amigo Felipe e a doutora Giovana Trade, e quem sabe a gente não chama a Samanta se ela não estiver muito ocupada, porque a gente sabe que ela está num projeto pessoal, né? E vai ser legal, hein? Tanto no consentimento, a gente tem como revogar, o paciente depois que assinou, acabou, tem que fazer a cirurgia, como é que funciona? Vou falar 2 coisas rápidas do termo para a gente falar da revogação dele, tá? 3, na verdade, prometo, bem rápidas. Uma primeira, cara, termo de consentimento, você, advogado, que perguntou agora há pouco aí também, né? Como é que eu conscientizo o médico que eu posso ajudar? Tem muito modelo de termo hoje rodando por aí, inclusive das sociedades. É ruim? Claro que não, até porque eu sei que tem alguns termos que foram feitos por grandes colegas nossos advogados que atuam na área do direito médico. Contudo, eu recomendo que a gente faça uma revisão sempre. Qualquer termo que eu vou fazer, qualquer clínica, qualquer médico que eu atendo, eu peço para ele que a gente faça 4 mãos, porque eu acho que cada médico é um médico, um cirurgião não é igual ao outro, um faz lá cirurgia de alta definição, o outro faz cirurgia para liberar paciente no mesmo dia, o outro é mais conservador, então é óbvio que o termo de consentimento não vai ser o mesmo.
eu gosto de individualizar e eu obrigo o médico a participar desse processo. Ele não gosta, ele não tem tempo, ele fica bravo comigo, mas no final ele agradece, porque fica muito legal, fica com a cara dele, o termo dele. Aqui, aqui no RN eu tive a oportunidade de advogar tanto para a SBD quanto para a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Nós fizemos vários termos em várias mãos. A da SBD foram uns 12 termos e eu peguei a diretoria, botei todo mundo na sala e fiz, agora vamos discutir. E assim, não é eu sei fazer o termo, eu sei o que eu vou constar, mas eu quero que o médico participe, porque é uma tomada de decisão conjunta. Eu não posso simplesmente ofertar um termo e dizer, assine esse termo que vai estar tudo legal. Eu preciso que o médico entenda e que ele saiba explicar esse termo para o paciente. Tranquilo? Outra coisa, lembrando aqui que é um tema de 2000, final de 2018, muito importante, a gente tem o RESP, que é o 1.540.580, que ele fala lá no Blanket Consent, e que foi o STJ que disse, não fui eu, tá? Que o consentimento genérico, ele, como prova judicial, ele não tem validade. Então, assim, eu tenho muito receio dos termos que são disponibilizados pelas sociedades, porque cada profissional tem uma técnica, tem uma forma de explicar, tem um período de liberação, tem uma forma de visita, então vamos tentar individualizar, não precisa ser um termo específico para cada médico, a gente pode tentar fazer uma clínica que a gente consiga conciliar esses termos, mas o STJ foi muito claro, se a gente pegar um termo genérico, ele vai considerar como um termo não existente. Cara, você é um cara sem graça, você matou meu segundo ponto que eu ia falar, que era isso, estava anotado o RESP aqui, mas você matou o ponto aí. Então, o terceiro que eu ia falar, que eu prometi que eram três, é o seguinte, aí é algo que eu, particularmente, quem está falando é o Felipe, eu não sou ministro, eu não sou magistrado, mas eu penso nos assuntos que a gente discute. Então, o que eu quero dizer para vocês é, pessoal, quem advoga em direito médico, eu acho que a gente tem que insistir cada vez mais, eu acho que isso é um gancho já para a revogação do consentimento que eu vou falar logo a seguir, eu acredito e eu valorizo muito a autodeterminação de todo mundo. Eu respeito demais a cognição das pessoas, a vontade das pessoas, e eu acho que a gente tem que levar isso muito a sério no direito médico. Por que eu estou falando isso? Porque me dá... Putz, eu fico bravo, de verdade, até falei isso para o Tércio hoje à tarde, quando a gente pega um processo depois, vai fazer uma defesa, e vem lá uma tese de que o paciente não sabia o que estava assinando, ele não entendeu nada do termo. Pessoal, a gente vive em 2020, é claro que tem uma assimetria informacional entre médico e paciente, a gente não desconsidera isso. É para isso que existe o Dependendo termo, para isso. do grau de instrução, de educação de cada pessoa. Que é uma coisa que o médico vai ter que ter a sensibilidade de perceber também, ver como é que ele vai fazer essa informação, e a gente já fala um pouquinho de algumas técnicas que a gente pode utilizar, né? Mas assim, eu acho só que se a pessoa ela tem discernimento para procurar um tratamento, para procurar uma cirurgia, principalmente eletiva, principalmente voltada à estética, é óbvio que ela pesquisou. Essas pessoas fazem pesquisa de preço hoje, tem grupo de WhatsApp do Brasil todo que faz isso. Então assim, ninguém é bobinho. Eu realmente fico muito, eu acho que é uma ofensa ao próprio paciente pensar que ele é uma pessoa tão ignorante em relação ao tratamento que ele fez para depois dizer que o termo não tem validade ou que ela não sabia de nada. Quem fala isso muito bem em alguns julgados é o desembargador de Aulas, lá do Distrito Federal, e ele tem algumas decisões muito legais nesse sentido, que ele fala que não faz mais, não tem cabimento a gente pensar hoje, em pleno, né, no momento histórico que a gente está vivendo, uma sociedade da informação, dizer que hoje qualquer pessoa se submete a um tratamento, principalmente estético e eletivo, sem ter nenhuma informação sobre aquilo que vai se submeter. Então eu gostaria de deixar essa provocação. Acho que depende da gente, porque é assim que nós vamos mudar as decisões, o entendimento, enfim. Mas eu não gosto de tratar as pessoas como se fossem um completo ignorante em relação à sua saúde. Quem entrou aí que eu falei bem, e aí foi minha querida amiga Camila Vasconcelos, que fez uma live lá pela ESA da OAB na segunda-feira, com a Giovana e com o Eduardo Dantas, que é uma pessoa extremamente antenada na bioética e no que a gente está falando aí, de direito fundamental. Vou trazer para a Camila. Hein? Muito. Falar para a Camila sempre é complicado, né? Mas ela é um amor de pessoa e tem muito conhecimento adquirido. Aí aproveitar aí que ela entrou e trazendo a pergunta de Giovana, já que a gente está no termo de consentimento. E maravilha você, amiga. Muito bom seu livro novo, né? Aproveitar para divulgar quem está assistindo aqui. Camila lançou Direito Médico e Bioética, um livro fundamental aí de uma pessoa que estuda há muito tempo e que é referência em bioética hoje
no país. Camila, quem perguntou para a gente, e assim, a gente não trouxe as perguntas todas, está tentando jogar num diálogo, mas Giovana Trade, ela mandou uma pergunta que ela tem tudo a ver com o tema que você gosta muito, e eu conversei hoje com o Felipe um pouco sobre isso, que era a questão do termo de consentimento para menores de idade. E aí a gente ampliou um pouco, vou tentar resumir ao máximo o que eu penso, e Felipe também, para a gente dar tempo de falar no que a gente precisa. Mas, assim, eu penso hoje, além da pessoa menor, da própria pessoa com deficiência, pela lei da pessoa com deficiência, e Felipe falou agora há pouco tempo que ele tende a respeitar a autodeterminação e a autonomia de todas as pessoas. Eu acho que esse é o caminho, né? Nós temos a questão do direito civil, do direito médico sendo totalmente povoado pelo direito constitucional, e aí, na própria fala do querido professor Nelson Rosenwald, que para mim é um professor que eu acompanho há muitos anos, ele deu uma aula na semana passada sobre direitos da personalidade e também da pessoa com deficiência. E ele trouxe exatamente o posicionamento de que a gente tem que fugir daquela definição clássica de capacidade do Código Civil de 16. Hoje eu sou criança, com 12 anos eu sou adolescente, com 16 eu sou relativamente capaz e aos 18 eu sou absolutamente capaz. Isso faticamente não existe, não é porque você mudou de idade que você vai ser capaz ou não. Então, ele fala num processo de competência, né, para tomada de decisões, que eu acho fantástico, e a gente tem aí a questão da teoria do menor amadurecido, e o próprio ECA, no artigo 3º, ele diz lá que toda criança e adolescente goza e deve ter o pleno gozo de todos os direitos fundamentais. Então, tentando trazer para a minha amiga Giovana uma luz, na minha concepção constitucional civilista, eu acredito que todas as pessoas têm direito à autodeterminação, cabe ao profissional da saúde, no momento do atendimento, fazer essa triagem, se a pessoa tem capacidade de discernimento e se ela pode, naquele momento, se autodeterminar como ser humano, né? E aí a gente entra em dois momentos, por exemplo, estava falando com o Felipe, pessoas que são menor de idade e que estão tendo relação sexual. A gente vai ter aí uma capacidade de entendimento, ela vai estar se relacionando sexualmente com o parceiro, e aí o médico gineco recebe esse paciente, não deve quebrar o dever de sigilo, porque aí vai estar infringindo o código de ética, deve respeitar a autonomia daquele ser humano, né? E só deve, por exemplo, compartilhar essa informação se o próprio paciente menor indicar naquele momento que quer que os pais participem dessa tomada de decisão, né? Camila está falando aí, nos critérios etários, capacidade civil são diferentes. Exatamente, a gente tem critérios etários, capacidade civil e competência, alguns professores tratam isso de uma forma um pouco diferente, mas o que eu entendo hoje é que a gente, cada vez mais como sociedade, consiga respeitar a autodeterminação das pessoas, inclusive das pessoas com deficiência. E aí tem vários tipos de deficiência, deficiência cognitiva, deficiência física. As pessoas que têm, por exemplo, síndrome de Down, autismo, elas todas têm direito à reprodução, isso está na lei. A gente tem uma lei de reprodução humana, a gente tem uma lei de planejamento familiar, e essas pessoas têm a dignidade de conseguir criar suas famílias e se autodeterminar. Caso essas pessoas não tenham uma autonomia completa, a gente vai para um processo de uma questão de uma ou duas pessoas que vão ser, usando uma linguagem simples, pessoas que vão ajudar na tomada de decisão. Isso é um tema um pouco novo, poucas pessoas trabalham, mas tem muita gente no Brasil trabalhando bem legal esse tema, tá bom? Então aí fica essa reflexão. Eu sou da corrente de respeitar a autodeterminação das pessoas. Cara, concordo integralmente e, assim, eu acho que o código, isso traz luz para dois pontos, muito rapidamente, porque acho que você já explicou, já deu a aula sobre esse assunto aí, é isso mesmo. Primeiro, o Código Civil acaba que ele tem a importância fundamental, não estou discutindo isso,
mas ele tem um viés muito patrimonial, ele tem um viés muito de negócio jurídico, dessa capacidade, e acho que resumir isso hoje, principalmente pensando em direito médico e direito da saúde de forma mais ampla, não faz nenhum sentido. Daí eu realmente não concordo e acho que a gente vai nessa classificação que você apontou há pouco. E outra, acho que só mostra como o direito médico, de fato, ele não se resume a saber direito civil, a gente junta muita coisa, a luz constitucional está acima de tudo isso, vai ter que entender bioética, e é o que você acabou de dizer, vai lá uma menina, um menino, enfim, alguém está começando a ter relação sexual, tem 14, 15 anos, vai conversar com o médico, ele vai negar assim, né, um anticoncepcional, alguma coisa assim, só por causa da idade, você não tem capacidade para decidir, vamos chamar tua mãe aqui para discutir isso. Não, aquilo não é um confessionário. Aquilo tem relação médico-paciente, aquilo tem sigilo. Nós não vamos tratar essa menina por isso. Perguntaram aqui se for menor de 14 é crime e cabe ao médico denunciar. Pelo contrário, o médico ele tem o dever do sigilo. Até em juízo, o médico pode se abster de testemunhar, alegando a questão do Código de Processo Civil de que ele tem dever de sigilo. Então, assim, a questão do crime ela é muito relativizada porque as crianças e adolescentes elas são muito mais informadas e têm muito mais acesso à informação do que nós tínhamos. A minha geração e a sua, a gente não tinha informação a nada. Eu era extremamente alienado naquela época sobre as coisas. Então, assim, a gente tem que respeitar as pessoas, respeitar essas crianças e adolescentes, e essa tomada de decisão de informação, ela deve ser uma tomada de decisão mútua, com respeito à autonomia, à intimidade e à privacidade do paciente. Concordo, eu acho que é por aí. E aí, eu acho que, enfim, a gente ainda está falando um pouco de termo de consentimento, né? Você perguntou um pouco sobre a possibilidade da revogação. Não vejo problema nenhum. Do mesmo jeito que o paciente pode anuir, pode dizer estou de acordo em fazer determinado tratamento, ele tem total direito de, a qualquer momento, revogar esse termo de consentimento que ele firmou, né? Agora, de novo, toda ação tem uma reação. Se ele não quer mais anuir ao termo de tratamento, ao termo de consentimento, o médico também imediatamente vai dizer, entendo, mas eu também vou cessar o meu atendimento, porque sem este seu consentimento, sem você estar ciente do que eu vou fazer e sem você estar de acordo, eu não tenho condições de seguir. Então, eu acho que é aí que começa a bilateralidade dessa relação, que é tão importante, né? Vamos levar para a prática, e aí como a gente faz, por exemplo, um contrato de advocacia, de serviço de advocacia, a gente tem os limites. Até tanto eu vou cobrar integral, se eu trabalhar até aqui, eu vou cobrar tantos por cento, porque eu já prestei esse serviço. Os médicos têm um pouco de dificuldade nessa parte contratual. Se o paciente revogar e eu não chegar a fazer, por exemplo, um procedimento cirúrgico, a aplicação de um botox, de um ácido hialurônico, um laser, mas eu já fiz a consulta, já fiz um planejamento de estratégia e planejamento do tratamento, como é que a gente pode fazer com que os médicos entendam a viabilidade de se cobrar um percentual, de reter valores, mas que ele tem que devolver não o valor integral, mas uma parte desse valor? Cara, isso tem sido uma conversa constante aqui, sabe? E realmente não é fácil. E, de novo, para os colegas que querem saber como mostrar a importância do nosso trabalho, é isso. E nisso eu vinculo demais o médico. Eu sento para conversar sobre isso quando a gente está fazendo contrato, né? E se não fizer? E aí a gente precisa muito mais da informação deles para entender qual é o tratamento, qual é o tipo de trabalho que ele desenvolve, porque aí a gente vai traduzir isso para o contrato. Vamos exemplificar para ficar um pouco mais claro. O paciente que vai fazer um procedimento estético, ele vai fazer 6 sessões lá de skin booster, enfim, de algum procedimento. Ele decide fazer 3 e ele para no meio do caminho. Me parece que é tranquilo de constar no contrato que o honorário médico pago até aquele momento, todo produto que foi usado até aquele momento, é óbvio que não vai ser devolvido, porque foi aplicado, foi utilizado. E eu não vou cobrar, ou vou te devolver aquilo que eu ainda não fiz. Então acho que é mais fácil de quantificar, eu consigo enxergar isso de uma forma mais fácil. Agora, você imagine, por isso que eu falei no começo também, que cada contrato ele vai ter sua peculiaridade. Vamos fazer um contrato, então, numa clínica de reprodução humana. Como é que a gente parametriza o momento, ou o que eu já fiz do ponto de vista clínico para cobrar, entendeu? Até a punção, até eu tentar, até o embrião, enfim, até tecnicamente, né, do ponto de vista médico, é difícil de você quantificar o que já foi feito. Agora, me parece que é um pouco de bom senso, é um pouco também de
razoabilidade de ambas as partes, da gente constar isso lá no contrato, que você vai, e no pior cenário, você botar que pelo menos você vai analisar, daí na prática o que foi feito vai devolver o proporcional, o que pode A gerar gente, depois. a gente vai cair em 18 segundos, quer subir para terminar o assunto, e aí o pessoal